É isso, gente. Sejam muito bem-vindos. Shalom a todos. Paz, prosperidade, plenitude e saúde. Nós falamos ontem sobre paz e a gente tem aqui um cumprimento shalom. O que significa shalom? Shalom é um cumprimento que significa paz, prosperidade, plenitude e saúde. Manda aí um shalom, coloca um shalom aí, estou dando shalom, interage comigo. Shalom, eu espero que você esteja bem e a gente está aqui, então, no 5º dia desse nosso estudo, né? Um estudo sobre o fruto do Espírito. Obrigado você que está nos acompanhando aqui nesse estudo. Eu tenho certeza que o Senhor está falando ao seu coração. Nós estamos fazendo meditações breves, né, sobre aqui o fruto do Espírito, né, e cada uma das virtudes desse fruto, que são 9, você sabe, e com um desejo de poder, de uma forma simples, mas prática, tocar o seu coração e fazer com que você seja estimulado a isso. Lembrando que essas verdades, elas estão no Espírito, né? A nossa nova natureza no Espírito já tem isso, né? Então, um shalom para você. Não deixe de compartilhar esse conteúdo com alguém agora. Me ajuda aí pegando esse link, mandando para alguém, para que mais pessoas também possam ser tocadas por essas verdades. Eu quero aqui meditar com você e hoje nós vamos falar sobre longanimidade. Então, hoje nós vamos dizer e vamos tratar aqui sobre longanimidade. A longanimidade talvez seja a palavra menos usada no nosso dia a dia. É difícil você ver alguém dizer, nossa, aquela pessoa é muito longânima, né? Normalmente não se utiliza. Nós falamos aqui sobre amor, alegria, a paz, são mais comumente usadas, mas a longanimidade a gente talvez não utilize tanto. Mas a nossa salvação, a maior dádiva que nós recebemos, sobreveio dentre outras características por intermédio da longanimidade de Deus. Eu quero orar com você aqui para a gente começar e aí se prepara aí para receber. Vamos orar? Pai, nós te louvamos. Obrigado por esse tempo. Obrigado porque quanto mais conhecemos de quem o Senhor é, mais descobrimos quem somos. Quanto mais mergulhamos no conhecimento de quem o Senhor é, mais descobrimos quem somos. Então, revela-te a nós, mas também revela quem somos. Esse é o nosso desejo, esse é o nosso anelo, onde a minha voz está chegando para cada um dos meus irmãos que estão aqui meditando e mergulhados nesse estudo. Eu oro pedindo ao Teu Espírito. Nós queremos sorver isso de maneira prática nas nossas vidas, queremos ver essas virtudes fluindo. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém e amém. Longânimo, alguém que tem um longo ânimo. Então vamos entender um pouco, né, desse traço. O que é alguém longânimo? A gente vai perceber que no nosso dia a dia, dentro do nosso dia a dia, tem coisas que tiram a nossa paciência, né? Então, você paga por um serviço e não recebe por ele. Como é que vocês ficam aí? Você compra um aparelho que não funciona. Você pede ajuda para um atendente que nunca sabe nada, né? Assim, rapidamente faz com que você... Porque alguém de longo ânimo é alguém que tem uma disposição de forma longânima, né? O que mais aí que, né, te aborrece? A falta de gratidão por parte de alguém que você ajuda, né? Então, a conexão da internet lenta, gente, até isso, né? A gente precisa ser longânimo até às vezes na conexão da internet. A perca de um ônibus ou do metrô por uma questão de segundos, né? Então, são várias coisas. Cada um conhece as irritações que te provocam. Eu sei que não tem ninguém assim aqui me ouvindo, glória a Deus por isso, né? Mas o fato é que a recomendação bíblica é muito clara. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo, em Efésios capítulo 4, versos 26 e 27. Então, quando nós olhamos isso, né, nós vemos que a falta de longanimidade, ela se manifesta por meio da ira, né? É uma brecha que nós abrimos
Então, quando o apóstolo recomenda que não permitamos, né, que o sol se ponha sobre a nossa ira, ele recomenda sobre nós termos um longo ânimo diante das situações. Sabe, tem pessoas que, e nós estamos numa era muito assim, né, de pessoas que elas são o tempo inteiro muito taxativas. É gente até cansativa, porque a gente precisa tomar cuidado. E presta atenção, guarda isso aqui. Na era que a gente está avaliando tudo, na era que a gente tem que dar nota para o Uber, que a gente tem que dar nota para o atendimento, que a gente tem que fazer a avaliação do gestor, a gente precisa tomar cuidado para que nós não nos tornemos pessoas que assim são intragáveis. O mundo está cheio de gente que é tão difícil porque elas não deixam passar nada. Elas estão o tempo inteiro tratando as coisas de uma forma tão taxativa. Isso é cansativo, gente. Isso dá infarto. Entende? Isso faz com que as pessoas morram precocemente, porque o tempo inteiro elas são tão taxativas, elas são tão exigentes com tudo, o tempo inteiro para com as pessoas, elas não deixam passar nada. Eu uma vez estava ouvindo alguém dizer sobre casamento, eu concordo. Essa pessoa disse, olha, para você ficar casado, uma dica para os casados aí, se estiver casado me ouvindo, ela disse o seguinte, uma dica para os casados é que para ficar casado muito tempo, você vai ter que ser um pouco de surdo, um pouco de cego e um pouco de mudo. Por quê? Porque se você quiser levar tudo ao pé da letra, não tem como ter uma relação com alguém que quer levar tudo ao pé da letra. Às vezes você vai ter que fingir que você não viu. Às vezes fingir que não ouviu. Às vezes fingiu, porque a longanimidade nos dá essa característica. Então, da gente permitir, e permitir inclusive, como nós vamos viver no mundo de pessoas que são tão práticas em cirar, em resolver as coisas, sem gente longânima. Por quê? Porque também a gente vai precisar de entender que nas relações, é por isso que Paulo está dizendo, um fruto do Espírito é a longanimidade. Você tem capacidade de permitir com que as coisas... E às vezes, gente, vamos ser sinceros, tem coisa que não muda. Aqui em casa a gente tem uma guerra constante. São 13 anos de casado e 13 anos que eu acredito que se alguém lavou uma louça e deixou a louça escorrendo na pia e não guardou, essa louça não está lavada. E 13 anos que a minha esposa não aceita que a louça seja lavada, segundo ela, dá bactéria se você secar mesmo com pano novo. São 13 anos que ela tem que suportar vendo eu guardando a louça, eu tenho que suportar vendo ela deixando a louça na pia. E eu estou falando de uma coisa tão simples, mas você sabe, por falta de longanimidade, uma louça pode acabar com o casamento. Por falta de longanimidade, por falta de longanimidade, a gente finalizou ciclos de pessoas tão especiais na nossa vida porque a gente não se dispôs a ser longânimo. Quando nós olhamos para a nossa salvação, nós vemos um Deus longânimo, Sabe, longanimidade é prática difícil até na pronúncia. Longanimidade, sabe? Tem que ser necessariamente cumprida, porque a sua prática não é fácil. Então, ser longânimo é não retalhar, é não vingar a ofensa, é amar, é andar o segundo quilômetro. Sabe, tantas pessoas, o que eu tenho visto de pessoas que ninguém pode errar uma vez com ela, ninguém pode falhar, ninguém pode falar uma coisa fora. Sabe, a gente está na era que as pessoas trocam de igreja como troca de roupa, porque eu cheguei, se naquele dia alguém me tratou do jeito que eu não queria, é o suficiente. A gente troca de casamento porque por falta de longanimidade, porque a gente vê uma situação, a gente troca de ciclos, de amizades, de amigos, porque por uma indisposição. Então, quando nós falamos sobre longanimidade, é um fruto que revela Jesus. É o fruto do Espírito. Ele está dentro dessas virtudes do fruto do Espírito que revela Jesus. Em relação aos outros, nós precisamos de desenvolver a tolerância máxima. Meu pai sempre disse isso, e eu cresci ouvindo ele dizendo, seja duro consigo e flexível com os outros. A nossa tendência é ser duro com os outros e flexível com a gente. Longanimidade é um fruto do Espírito, e ele se desenvolve com uma inteligência emocional tão grande. Sabe, o longânimo, ele não trata logo de cara. Ele faz perguntas. Ele quer entender. Sabe, ele já não tem uma definição de cara, ele tem essa disposição.
quando nós falamos sobre expressões da longanimidade, sabe, o longânimo sabe viver. Tem gente que não sabe viver. Tem gente que a vida virou assim, ele não sabe viver. O longânimo é alguém que sabe viver. Eu te pergunto, você sabe viver? Tem gente que não sabe viver. Olha o que a Bíblia diz, que Provérbios diz. O longânimo é grande entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Lá no 14:29 de Provérbios, 19:11 diz, a glória de uma pessoa é perdoar as injúrias e não retribuí-las com a mesma força. Isso é uma glória. Olha o que a Bíblia diz ainda em Provérbios 16:32, melhor é o longânimo do que o herói da guerra e o que domina o seu espírito que toma uma cidade. Olha que no capítulo 15, verso 18, diz ainda de Provérbios, olha tantos escritos sobre longanimidade. Naquelas horas em que o sangue ameaça ferver, lembremos também de que a pessoa raivosa suscita contendas, mas o longânimo, por ser sábio, ele apazigua a luta. O que está dizendo? A Bíblia diz que o longânimo apazigua a luta. Todos esses provérbios nos deixam sem escapatórias ao tentarmos aumentar e justificar a nossa impaciência. Então, o longânimo sabe viver. A vida precisa ser um hobby. A vida do longânimo é um hobby. Alguém que tem gente que já sai de casa com a cabeça fritando. Os dias dele já é de uma impaciência gigantesca. Isso não revela Jesus. Mas tem outra verdade. Quem busca imitar a Deus é longânimo. Por quê? Porque Deus é longânimo. Deus, a Bíblia fala isso, ele é tardio em se irar. Mas como nós podemos nos tornar longânimos? E eu quero deixar aqui para a gente finalizar 3 formas de nos tornarmos longânimos. A primeira forma de nós nos tornarmos longânimos, dentro desse contexto, é reconhecendo que fomos salvos por causa da longanimidade do Senhor. É interessante porque Jesus conta, inclusive, ele conta uma história que um senhor perdoou determinado servo de uma dívida muito grande. Mas esse servo tinha um conservo que tinha uma dívida muito pequena com ele. Esse senhor perdoa esse servo dessa dívida, ele deveria ser preso, ele deveria ser condenado, esse senhor perdoa. Agora, esse servo que tinha um conservo com uma dívida muito pequena, ele sai do lugar desse perdão e vai exigir que o conservo o pague. E isso é o que a gente faz. Como que a gente cresce em longanimidade? Primeiro, eu entendo, se o Senhor me perdoou, se o Senhor for longânimo para comigo, que sou seu servo, como que eu vou tratar um conservo ou alguém que tem uma dívida ou uma falta para comigo de uma forma que não seja longânimo? A gente cresce em longanimidade quando a gente lembra que Deus é longânimo para conosco. Mas uma segunda forma de se tornar longânimo é estar convicto que a longanimidade é um fruto do Espírito. A longanimidade não é algo natural, é fruto do Espírito. Em Deus, é da sua essência ser longânimo. Gente, não é legal, não combina com o fruto do Espírito. Alguém que quer tratar tudo a ferro e fogo, alguém que não tem margem para conversa, alguém que o tempo inteiro está tratando as coisas. A longanimidade é contra a essência. O nosso natural é isso, é querer tratar as coisas na hora, é querer fazer as coisas. Mas o Espírito produz longanimidade em nós. Tem alguém aberto aí para o Espírito gerar longanimidade em você? Sabe? Sem o Espírito Santo, nossas obras são inimizade, briga, ciumeira, acesso de raiva, ambição, desunião, divisão, inveja. Sabe? Parecido com o que Paulo diz das obras do Espírito. Mas nós somos convidados a estar nesse lugar. É só o Espírito. Sabe? E aí a gente permitir, no meio de circunstâncias que a gente trataria de forma taxativa, rápida, sabe? É olhar com olhar de longanimidade. Mas, por fim, como que a gente cresce? Assumindo que devemos ser modelo de longanimidade, para que haja, inclusive, salvação de outras pessoas. Sabe, é comum, às vezes a gente ouvir algum cristão dizendo, eu não quero ser modelo para ninguém. Sabe, mas é claro, a gente não deve ser um modelo de hipocrisia, mas de verdade. Não devemos ser modelo de impaciência, mas de paciência. Olha o que Paulo escreve. Mas por esta razão me foi concedida a misericórdia, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo,
a sua completa longanimidade e servir-se eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Sabe, busquemos o fruto do Espírito como a marca da longanimidade. Nós não pedimos para Deus nos capacitar para evangelizar, não pedimos que Ele nos ensine a orar, pensamos também que Ele nos capacite a viver. Não apenas a viver, mas aprender a viver em longanimidade. Como a vida de alguém longânimo é diferente. Como as relações são diferentes. Como a vida fica muito mais prazerosa quando nós recebemos do fruto do Espírito e quando nós recebemos aqui dessa verdade, a longanimidade. A minha oração é para que o Senhor te faça crescer em longanimidade. A minha oração é para que o Senhor te leve a novos níveis de longanimidade. Bom, gente, é isso. Nós estamos finalizando aqui o nosso 5º dia de estudo. Eu quero te encorajar a revisitar os estudos que fizemos até aqui, a ir lá, a compartilhar, a ouvir novamente, a colocar. Nós estamos fazendo sessões breves aqui do estudo, né, falando então sobre essas 9 vertentes aqui, né, virtudes do fruto do Espírito, com vistas a encorajar o seu coração a crescer, né, a crescer no amor, na alegria, na paz, né, e na longanimidade. Foi o que nós meditamos e mergulhamos até agora. Lembrando, não deixe de se inscrever aqui no canal, não deixe de compartilhar esse conteúdo com alguém. É uma forma de você fazer, então, com que essa mensagem chegue a mais pessoas. E eu te aguardo para o nosso próximo estudo. Eu estou esperando você.